que está muito acima das obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém será justificado por aquilo que faz, mas sim por aquilo que é, por aquilo que demonstra ser. Então diz aqui a aplicação pessoal, que a experiência da salvação através da graça é mediante a fé em Cristo, deve produzir em todos os cristãos regenerados. Olha aí, marque essa palavra aí. Ela deve produzir nos cristãos regenerados, ou seja, aqueles que mudaram, passaram pelo processo de transformação. O pleno conhecimento da eficácia e suficiência do sacrifício de Cristo. Então pronto. Aqui está o evangelho da incircuncisão que o apóstolo Paulo estava ensinando. E aí ele continua no seu objetivo, pregando e fortificando, fortalecendo as igrejas da Galácia, que é a lição de número 3, onde ele vai falar sobre o evangelho da graça e a fé de Abraão. Pronto. Paulo já não teve mais problema nenhum em discutir o assunto da incircuncisão e da circuncisão. Devemos respeitar o evangelho que os apóstolos pregam e devemos respeitar também o evangelho que o apóstolo Paulo prega. O que não podemos viver é em conflitos dentro do mesmo corpo. Não precisamos ficar discutindo regras para nível de salvação, porque nós já aprendemos que para nível de salvação nós só precisamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Reconhecer que Ele morreu por nós, que o sangue que Ele derramou nos purifica de todo o pecado e que o nosso nome está escrito no livro da vida. E aí vem o evangelho da graça e a fé em Abraão, a fé de Abraão. Diz o texto áureo de Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Olha só. Recebestes o Espírito, com letra maiúscula. Tá? Quando ele se refere aqui no Espírito Santo, ele está falando com a letra maiúscula, o E maiúsculo. Quero apenas saber isso de vós. Agora Paulo não está mais falando com Pedro, Tiago e João. Paulo está falando com os crentes da igreja da Galácia e com os líderes. Tá? Ou seja, ele puxou para si as suas ovelhas. Então veja só, Pedro, Tiago e João e nenhum dos apóstolos fundou nenhuma igreja na região da Ásia e da Galácia. Quem fundou essas igrejas foi Paulo. Aí outras pessoas que se intrometeram lá para querer colocar os pingos em cima do i. Deram com o barco na pedra. Porque Paulo, ele tinha autoridade apostólica. Ele não caiu de paraquedas. Ele sabia com quem ele estava lidando, ele conhecia suas ovelhas. O pastor conhece os seus crentes. Não é assim às vezes? Pastor, olha, a irmã fulana falou isso. Não, não acredito nisso. Conheço ela. Isso não faz o perfil dela. Então o apóstolo Paulo conhecia as suas ovelhas. E agora ele diz, eu quero apenas saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que você é crente? Porque você fez algum sacrifício? Você pagou algum sacrifício? Ou porque você aceitou pela pregação da fé? Então foi uma pergunta que o apóstolo Paulo fez aos crentes de lá. E a verdade prática diz, enquanto a lei, olha aí, enquanto a lei mostra ao homem a sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. Olha só, a lei é fundamental. Por isso que nós falamos aqui na lição anterior, não podemos, o fato de estarmos debaixo da graça, não podemos menosprezar a lei. Como é que um criminoso vai saber que o que ele está fazendo é errado? Quando ele tiver conhecimento da lei. Não é assim? Ele só vai saber que ele está fazendo algo errado quando ele tiver conhecimento da lei. O que for fora disso seria um pecado em tempo que não tinha conhecimento. Mas agora que já tem o conhecimento, está aí o exemplo de Adão. Quando Deus determinou para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, né, ele deveria ter evitado. Mas como ele já tinha o conhecimento, quando ele comeu, pecou. Então não vai haver aí uma justificação. Ah, mas eu não sabia. Aí o que foi que ele teve que fazer? Colocar a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. E depois a mulher transferiu. Então olha só. O efeito dominó do pecado é culpar os outros, se justificar nos outros. Deus cansou disso. Então olha o que ele diz aqui, ó. Enquanto a lei vai mostrar a condição pecaminosa, o evangelho da graça vai nos dar a remissão dos pecados. Aí vem o ponto número 1 da lição. Que os Gálatas
insensatos. Convertidos, mas não convictos. Olha, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo e exposto como crucificado? Então, olha só, Paulo, ele está dizendo que existem pessoas que estão na igreja, mas não têm convicção. Por que você está aqui? Ai, pastor, eu gosto de estar nessa igreja porque tem uma pessoa lá que eu gosto dela. Foi por isso que eu vim para a igreja. Ah, eu gosto de estar lá na igreja lá porque eu toco instrumento, eu gosto de estar lá. Não, eu gosto de estar naquela igreja lá, pastor, porque, sabe, eu gosto do sistema, do culto. A convicção, ela tem que ser só uma: a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, olha só, eles estavam convertidos. Eles mudaram o rumo que eles caminhavam, foram para a igreja, aceitaram Jesus, mas não estavam convictos. Então ele diz assim, olha, o descontentamento do apóstolo Paulo tem relação com o tempo empreendido no discipulado dos irmãos e a facilidade com que abandonou a fé. Olha só, aqui era uma das revoltas do apóstolo Paulo, tratando com os crentes, a porta fechada, culto de doutrina. Rapaz, eu me admiro de vocês. Passamos tanto tempo aqui estudando discipulado. Vamos dar um exemplo aqui. Passamos 5 anos estudando discipulado. E agora, num estalar de dedo, vocês mudam de pensamento? Mudam de comportamento? Como é que vocês se deixaram? Olha só. Aí o assunto da circuncisão e circuncisão ficou de lado. Fecharam as portas, agora vamos tratar entre nós aqui. Quer dizer que eu fundei a igreja, ganhei vocês para Jesus, discipulei vocês, preparei vocês. E agora, num estalar de dedo, vocês simplesmente abandonam a fé? Vocês receberam o Espírito Santo que é através das obras? Ou foi pela pregação da fé? Aí Paulo está chamando a atenção deles. Então olha só, o que Paulo está questionando aqui? É que a maturidade de um cristão só pode ser atestada quando este é capaz de defender a fé que diz processar. Então olha só, meu irmão, isso aqui é vacina imunizadora. Quando vir alguém buzinar na sua mente, querendo te induzir a mudar o rumo que você está trilhando, você, opa, isso aí é heresia. Opa, isso daí é um ensinamento errado. Não, isso aí não é para fazer. Aciona a sinalização da luz vermelha. Pi, 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 pi. Te afasta. Te afasta, meu irmão. Se a pessoa que está andando do teu lado quer te prejudicar na tua carreira de fé, se afasta dela. Isso aqui a gente vai estudar lá em Tessalonicenses. Te afasta, meu. Vem com conversinha, querer te dibriar a tua mente daquilo que você aprendeu, fazendo com que você volte a praticar coisas que vai desagradar a Deus, vai prejudicar a tua fé. Você vai entrar num processo de morte espiritual. Olha só, o nível que nós mudamos, né? Olha o nível que o apóstolo Paulo mudou. Da lição de número 2 para a lição número 3. Agora ele começou a dar charque. Com aquele nervo que mastiga e fica enrolando ali para engolir. Às vezes a gente diz para o moleque, né? Bora, engole isso, mas eu não acabei de mastigar, engole logo. E já tem outro engatilhado aqui. O apóstolo Paulo está batendo pesado agora nos crentes lá da Galácia. A maturidade de um cristão só pode ser atestada. Você só vai saber quando você é, o que você é, quando acontecer contigo. Você só vai saber quem você é quando chegar a tua vez. Ai, pastor, eu não venho mais para essa igreja. Por quê? Porque a irmã me olhou de cara feia, estendi a mão para dar a paz do Senhor, aí ela veio com um soquinho. Mas não é pandemia? Tem que dar soquinho. Olha só, crente imaturo. Não pode falar nada que já vira becinho. Né? Então olha só, aqui aprendemos que conhecer coisas, algumas coisas, não é suficiente. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. A irmã Ruth colocou lá no grupo da turma dos alunos da escola dominical. Todos os dias. Aí tem gente que já se acha autossuficiente. Não, eu sou pau para obra, meu irmão. A hora que eu chegar lá, eu vou fazer acontecer. Não. Todos os dias nós temos que aprender. Quem serviu no exército, nas Forças Armadas, sabe disso. Todo dia tem a leitura do dia. Todo dia. Ninguém sai do quartel se não olhar lá o quadro de aviso. Aí o pastor posta todo dia.
convidando as pessoas para o culto. Aí as pessoas ainda mandam lá no privê para ele lá. Pastor, tem culto hoje? Que horas é? Dá para passar a liturgia que eu quero saber quem vai cantar. Oi? Porque se for o pastor Raimundo que for cantar, não vem? Será que se for o pastor Raimundo que for pregar, não vem para o culto? Então as pessoas, nós, estamos falando aqui de nós. Nós precisamos nos acordar. Saber quem nós somos. O que nós estamos fazendo, o que tem para fazer. Né? Então o apóstolo Paulo vem aqui, olha só. Do espírito para a carne. Olha aí. Os crentes aceitaram a Jesus, estão lá, dando glórias a Deus, dízimo, oferta. Está todo mundo trabalhando. Aí os judaizantes vieram perturbar a mente deles. Eles deram uma queda, olha só. Um declive. Vieram escorregando como um tobogã. Do espírito para a carne. Olha o que ele diz aqui. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, olha, isso aqui é forte, meu irmão. Tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha, estava um crente totalmente espiritual e agora ele está se aperfeiçoando na carne. Pastor, eu tenho um babado para lhe contar. Olha, sinceramente, eu só vim, olha, eu nem vinha para o culto, pastor Josué, eu só vim aqui porque eu preciso, eu tenho que contar aqui. Aí tira do salão da igreja, aí vai conversar lá fora, vai conversar no anexo ali. O culto está rolando, Deus está falando e ele está para lá. Porque não sei o que, deixa ele ir embora porque vai começar o Big Brother, eu tenho que ir para casa agora. Porque não sei o que. Aí ele nem acaba o culto, ele vai embora. Aí quando ele chega na casa dele, a confusão está armada. Pastor, o inimigo está furioso. Cheguei aqui em casa, o demônio estava fazendo uma algazarra. Claro. Estava no espírito e caiu para a carne. Olha o que ele diz aqui, olha. Podemos perceber a decadência espiritual dos irmãos da Galácia. Olha só. Ele está falando do ímpio, é? Ele está falando daquele pessoal que fica bebendo lá no bar, na esquina da tua casa? Não, ele está falando dos crentes aqui, olha. Podemos perceber a decadência espiritual dos irmãos da Galácia. Eles receberam a salvação produzida pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Aí Paulo dá ênfase à simplicidade do evangelho e ao mesmo tempo demonstra a imaturidade dos Gálatas. Olha, rapaz, vocês foram alimentados com leite, né? Depois foram carregados no colo, foram vestidos, foram calçados, pentearam o cabelo de vocês, uma mudança, vocês foram transformados e agora vocês estão andando como um mulambo na rua. Estavam no espírito e agora saíram e caíram para a carne. Esses cristãos estão atraídos pelos acessórios teológicos legalistas dos judaizantes. Olha só. Então tem pessoas aí, grandes pregadores, que estão iludindo as pessoas com conhecimentos teológicos e acabam esquecendo a palavra. Entenda, a teologia não é pecado. A teologia é para te ajudar a conhecer mais. É uma técnica. É como um advogado que estuda as leis e se forma, depois ele tem que fazer a OAB também. É como o contador lá, né, Adna? Estuda, se forma, depois tem que fazer lá a prova do conselho. É como o médico. Aí você já viu quantas reportagens de médicos piratas? Mas eles eram médicos, mas não estavam autorizados. Então é importante, a escola bíblica dominical é um curso teológico, para quê? Para fazer você mais crente? Para fazer você grande pregador? Não, para você conhecer mais a Deus, através da palavra. Então olha só, com urgência e intensidade o apóstolo Paulo admoesta os cristãos da Galácia a relembrarem a verdade fundamental da fé cristã. Assim como chegamos a Cristo somente pela fé, agora também andamos com Ele somente pela fé. É a decadência da graça que não devemos cair. Olha só. Aí, o crente que estava no espírito agora caiu para a carne, ele vai voltar tudo de novo. Porque a gente vai ter que dizer para ele que ele aceitou a Jesus pela fé, que nós vamos andar de fé em fé, que nós vamos viver pela fé. Quando vir a guerra, nós vamos vencer pela fé. Quando vir a luta, nós vamos vencer pela fé. Quando vir a tempestade, nós vamos sobreviver pela fé. Quando vir a pandemia, nós vamos sobreviver pela fé.
Não pense, para a nossa geração, isso é novidade. Mas quem já pesquisou sabe que já houve uma pandemia também, em 1918, que durou 2 anos. A igreja não sobreviveu? Sobreviveu, nós estamos aqui. E se Jesus não voltar, essa pandemia vai acabar, a gente pode até não existir, mas a igreja vai continuar, porque enquanto a igreja estiver aqui, enquanto Jesus não voltar, a igreja vai continuar aqui, e não vai ser por mim, não vai ser por você que as portas vão se fechar, porque existe uma promessa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus na terra. E aí ele vem aqui, tudo é pela fé. O versículo 5 do capítulo 3. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, olha o que o apóstolo Paulo está perguntando para eles. Você vai ver que, na maioria do diálogo entre Paulo e a igreja da Galácia, ele está fazendo perguntas. A primeira ele perguntou, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E agora ele está perguntando aqui, ó, por um acaso, os milagres que aconteceram entre vocês foram pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Então aquele que operou através da lei também vai operar através da fé. E olha o que ele diz aqui. Que privilégio, o comentarista diz, nos primórdios, esses irmãos foram testemunhas oculares da manifestação espiritual. Receberam toda a sorte de bênção, sem nunca ter precisado praticar nenhum ritual judaico, até porque nenhum judeu eram. Crentes que no dia para a noite trocam o evangelho, que os resgatou das trevas do pecado atraído pelas novidades no mercado da fé. Olha, estamos aqui numa campanha, e nós vamos orar aqui por essa saca de laranja. Ah, meu irmão, você vai levar essa laranja para sua casa. Você vai descascar ela, mas olha, não pode deixar quebrar, né? Do corte da casca, tem que fazer aquela corrente. Aí você pega essa corrente da casca da laranja e joga no braço. Se ela der 2, 3 voltas, está dentro do processo. Aí corta a laranja, chupa essa laranja e você vai ser curado. Oi? Tem igreja que faz isso. Aí vai, pega a casca da laranja, não sabe cortar, dá logo um espirro no olho, né? Fica logo. Aí vai chupar a laranja, não acontece nada. Por quê? Porque não foi pela fé. Quando chega alguém comigo e diz assim, pastor, ora aqui pela essa chave do carro, eu vou orar. Mas não esquece que quem vai dirigir é você. Nós oramos, abençoamos o bem material que Deus te deu. Mas quem vai botar o pé no acelerador é você. A velocidade que emociona é a mesma que mata. E Deus não tem problema nenhum. É você que escolhe. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós depositamos a nossa fé. E o apóstolo Paulo está batendo nos crentes da Galácia para que eles possam se converter novamente e buscar a maturidade. Então, olha só o ponto número 2, o exemplo de Abraão. Quando ele usa o exemplo de Abraão, ele diz que Abraão foi justificado pela fé, e Abraão estava há 400 anos antes da lei. E ele já obedeceu pela fé. Ele já estava inserido no processo da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Olha, não foi nenhum ato judaico que Abraão fez para que ele pudesse ser justificado. Ele foi justificado porque ele acreditou. Ele foi justificado porque ele depositou realmente a sua fé, a sua confiança em Deus, não pela lei, mas pela fé. Então, olha só, ele simplesmente creu e foi declarado justo, mesmo antes da chegada da lei. Olha só, primeiro veio Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, ficaram no Egito, saíram do Egito e foram para o deserto. Aí no deserto Deus se manifestou, mandou Moisés subir no monte, escreve aí as tábuas da lei, aí começou. Então, muito antes da lei ser estabelecida para direcionamento do povo judeu, Abraão já creu. Abraão já acreditou. Saiu do lugar onde ele estava e pela fé ele foi aonde Deus ia designar. Olha só, dizer assim, olha, sai daqui de onde tu estás e vai lá para a cidade X. É uma coisa.
Agora dizer, olha, arruma toda a tua bagagem, sai toda a tua família, todo esse povo aí, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar ainda. Já pensou? É só pela fé. Já pensou? O homem estabelecido no seu emprego, estabelecido na sua casa, todos os seus projetos de vida, e agora simplesmente ele tem que sair e ir para um lugar que ele nem sabe para onde é. É só pela fé mesmo. E isso Abraão tomou essa atitude há muito tempo antes da lei ser estabelecida. Então, por essa razão, pela fé, ele foi justificado. Amém? Então, olha só. Ainda, falando de Abraão, o que ele nos diz aqui? Ó? Os verdadeiros filhos de Abraão. Versículo 7 do capítulo 3. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só. As pessoas diziam, os judeus diziam assim, não, mas olha, nós somos filhos de Abraão. Nós guardamos a lei, nós praticamos a lei. E olha só o que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram da fé. Lá está Jesus ressurreto, aparece aos discípulos, e tem um deles que diz assim, eu só acredito vendo. Não foi assim? Quando Jesus se manifesta a eles, o que Jesus diz assim? Tu és bem-aventurado porque tu vistes e crês. Mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Olha só. Então receber algo em troca por aquilo que a gente faz é fácil demais. Agora fazer por aquilo que nós não estamos vendo, que é pela fé, aí é diferente. É isso que agrada a Deus. Né? Quando Deus determinou a Abraão matar Isaque como um sacrifício em obediência, foi difícil, porque era um sacrifício. Mas quando Deus olhou, ele não olhou o sacrifício, ele olhou a fé. Quando Isaque pergunta para Abraão, aonde está? Olha, aqui está o fogo, aqui está a lenha. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Olha só, Abraão, pela fé, ele disse, Deus proverá um cordeiro para si. Olha só, a fé, ela vê o fato antes de acontecer. A fé, ela faz aquilo que é invisível a se tornar uma realidade. E Abraão tinha certeza, olha só. E isso foi imputado como justiça. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. Não precisa nós fazermos nenhum ato de sacrifício para receber algo. Nós precisamos ter fé que aquilo vai acontecer porque eu creio, porque eu sei em quem eu tenho crido. Assim disse o apóstolo Paulo. E olha só, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram da fé, e os gentios são abençoados. O versículo 8 do capítulo 3. Ora, toda a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha só, os judeus estavam dizendo que os gentios tinham que ser circuncidados, para que eles pudessem ter direito à salvação. Mas ele diz aqui que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos. Olha só, todas as famílias. Então isso aqui, a forma dos gentios chegarem pela fé em Cristo, já era uma promessa de Deus. Quando Deus justificou Abraão pela fé, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos serão abençoados. Ele não disse que era só os judeus. Ele disse que todos serão benditos. Então, essa bênção da salvação é para judeus e para não judeus. No ponto número 3 da lição, ele fala sobre a finalidade da lei. Primeiro, a lei mostra a transgressão. Não foi assim quando pegaram a mulher em adultério? E levaram nos pés de Jesus? Os judeus logo chegaram e disseram, mestre, nós pegamos essa mulher no ato de adultério. E a lei, olha só, a lei diz que ela tem que ser morta. E apedrejada, olha só, e nós já estudamos aqui a respeito desse tipo de morte, né? A testemunha era a primeira pessoa que deveria lançar pedra, e depois a sociedade. E Jesus estava lá, olha só, Jesus é o evangelho da graça. Os judeus estavam mostrando ali o evangelho da lei. Eles estavam errados? Não, eles estavam cumprindo a lei. Mas qual era o interesse de Deus? Era matar ou salvar? Se ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Aí Jesus disse, bom, então é o seguinte, já que vocês são defensores da lei, então cumpra a lei. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí a consciência, olha só, a consciência acusou.
E o que foi que acusou a consciência deles? A lei. Eu não tenho pecado? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu sou filho do diabo. E se eu sou filho do diabo, eu não vou para o céu. Então, eu não vou tirar pedra. Aí Jesus disse assim para a mulher: cadê os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Olha o evangelho da graça. Nem eu te condeno. Vai, olha agora é diferente. Vai e não peques mais. Então veja só. Todo pecado tem a sua consequência. A partir do momento que nós temos a consciência dele, nós somos responsáveis pelos seus próprios atos. Não é verdade? Então o que ele diz aqui, olha, a lei, ela mostra a transgressão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que visse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então o papel da lei era mostrar o erro. O papel da lei era condenar, era sentenciar o culpado. Mas o evangelho da graça veio para trazer a solução. E qual é a solução? O perdão dos pecados. Se nós cometermos pecados, nós temos um advogado fiel e justo entre o Pai, que é Cristo Jesus, que vai nos advogar nossas causas. E temos o Espírito Santo, que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aí João vem e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus não veio para condenar. E João capítulo 3, versículo 17, diz que Ele não veio ao mundo para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então olha só. O ponto número 2, a lei não contraria a promessa. Então, olha, é porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Então, olha só, a justiça, ela seria procedente da lei. Mas não, a justiça, ela veio procedente da fé. O crente vive de fé em fé. Não vive de fé e de obras em fé. A Bíblia diz até que a fé sem as obras é morta. Ah, pastor, mas como é que esse processo da fé sem as obras é morta? É que não adianta você ter fé e não ter atitude. Nós falamos isso aqui, dando exemplos anteriores. Não adianta você dizer que tem fé e não ter ação. Né? Ah, eu tenho fé, eu vou ficar acomodado? Não, eu vou partir para cima. Ah, pastor, eu fui lá no médico, o médico passou um monte de remédio para mim, eu vou jogar tudo fora. Porque eu tenho fé que Jesus vai me curar, vai morrer. Vai morrer. Ai, pastor, olha, vou pegar esse remédio aqui, eu tenho fé que eu vou tomar direitinho esses remédios aqui e vai dar tudo certo. Aí tem gente que vem, dá testemunho disso. Ah, eu fui no médico, o médico passou lá, eu não vou fazer exame nenhum não. Não vou fazer não. Não, porque eu sei que Jesus vai me curar. Eu não vou nem tomar remédio nenhum não, porque eu sei que Jesus vai me curar. Aí depois o irmão vem, irmão, olha, ore por mim porque eu estou passando uma guerra. E eu não fez, não obedeceu, tá? Então, a lei não contraria a promessa, a lei aponta para Cristo, está lá no versículo 24 do capítulo 3, de maneira que a lei nos serviu de aio, olha aí, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é que a lei serviu de aio? Um pedagogo, ela veio nos ensinar, ela veio nos conduzir, ela foi um tutor, ela veio nos conduzir, era um responsável, a lei veio e pegou e disse, não, peraí, a lei diz isso aqui, eu vou conduzir vocês até Cristo. Olha. Então a lei, ela vai nos levar, ela vai nos fazer reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, e vai nos fazer nos aproximar de Cristo pela fé. Ai, Senhor, eu vim aqui hoje porque eu preciso pedir perdão, confessar os meus pecados, eu preciso de um abraço de perdão, um abraço de misericórdia. Por quê? Quem foi que te fez saber que isso era errado? A lei. Foi a lei. Amém? E diz aqui a aplicação pessoal, olha. O conhecimento do Evangelho da Graça, olha só, o conhecimento do Evangelho da Graça deve gerar no cristão a consciência, olha, de que ele não é salvo por aquilo que faz. Então veja que o Evangelho da Graça vai nos fazer gerar em nós o conhecimento de quê? De que não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus já fez de maneira plena.
Por isso, não precisamos acrescentar nada do que diz respeito à salvação. Pronto. Não precisamos, não é por aquilo que a gente vai fazer, não é por aquilo que a gente tem, é por aquilo que a gente é. Então, que esse evangelho esteja dentro de nós, na certeza de que os nossos pecados foram perdoados, que a cédula que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário e que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quero convidar você a estar em pé nessa manhã. E vamos orar, quero orar junto com você nessa manhã e nós vamos, nessa oração agora, estar ofertando ao Senhor